Por muito tempo da minha vida, eu também achei que eu nunca iria mudar a minha vida financeira. Passei por muitos apertos, dívidas, endividamentos, meu CPF negativado, né? Tipo assim, eu ficava desesperada porque a gente fica com medo, né? Da gente não conseguir pagar nunca, da gente nunca conseguir sair dessa situação precária. Então, foi quando eu decidi que eu iria mudar a minha vida financeira, nem que fosse devagarzinho, nem que fosse, né, por etapa, mas que eu iria conseguir mudar a minha vida financeira, a minha realidade financeira no momento, porque, gente, eu passei por muitos apertos, tá? Passei por aperto de eu precisar comprar alguma coisa e eu não tinha dinheiro, eu não tinha como comprar porque eu não tinha mais cartão de crédito, porque já tinha, né, não tinha conseguido pagar, tinha me enrolado toda, não tinha como comprar porque não tinha dinheiro, não tinha nada na conta, né? Então isso se tornou algo assim, digamos que uma defesa para mim, né? Eu me prometi que se eu saísse daquela situação, que se eu saísse daquelas dívidas, daquelas contas, que eu iria mudar a minha realidade financeira, eu nunca mais iria fazer aqueles tipos de endividamento, comprar algo que eu não poderia pagar, né? Comprar algo que não estava ao meu alcance para, né? Um negócio de, passa no cartão de crédito, depois eu vejo o que eu faço. Eu não caio mais nessa cilada, tá? Porque eu passei por muitos apertos e não foi 1 e 2, não. Foi muito tempo mesmo. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir comprar o que, né, o que eu queria, digamos assim, nem era o que eu precisava, era o que eu queria, porque eu não tinha como, eu não tinha dinheiro, tinha dívida para pagar, né, e a gente, quando a gente tá nessa situação de dívida, parece que a gente quer cada vez mais cavar mais fundo, né, então foi aí que eu decidi que eu iria mudar a minha vida financeira. Comecei abrindo uma caixinha, né, colocando uma meta nela para que eu pudesse negociar todas essas dívidas, não renegociar, negociar, como assim? Pagar, né, uma a uma, até que eu pagasse todas. E graças a Deus eu consegui, gente, graças a Deus. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa assim, tranquila, sossegada, né, não tenho mais dívidas, né, eu só compro se tiver ao meu alcance, eu só compro se eu puder pagar e não ficar remontando, né, conta e mais conta. Então, graças a Deus, deu certo pra mim, tá? E hoje nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas, tá? 7 hábitos que você vai fazer, que vai mudar a sua vida financeira. Não digo que é da noite pro dia, porque não é assim, não funciona assim as coisas, né? Mas garanto pra vocês que se vocês fizerem com disciplina, tá? Tenho certeza que vai dar certo. E uma das coisas que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo, gente, é que muitas das vezes é um desses hábitos que você tá fazendo ou, né, que você não tá fazendo, que tá fazendo com que você não tenha a sua reserva financeira, que impeça que você tenha a sua reserva financeira, né? Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes uma pequena diferença, né, vai fazer total diferença lá na frente. Talvez uma coisa que a gente acha que não tem tanta significância vai fazer total diferença. Então, assim, vou falar para vocês os hábitos aqui, tá? Que vai lhe ajudar. Com o tempo, esses hábitos vão se tornar algo essencial na sua vida. Você vai fazer assim, sem perceber, e isso vai mudar a sua vida, assim, em um ano você vai ver uma diferença, assim, extraordinária. Eu falo isso pra vocês porque eu de hoje olha pra eu lá de 2 anos atrás e pensa assim, que diferença extraordinária, né? Digamos que eu tenho certeza que a eu lá do passado se sente muito orgulhosa da eu do presente, porque hoje em dia, gente, eu digo que eu tenho uma estrutura melhor, né? Eu penso antes de agir, eu faço as coisas, digamos que planejado, nada fazendo porque quer fazer, entendeu? Então, assim, o primeiro hábito é guardar apenas o que sobra. Esse é um dos hábitos
que faz com que a sua vida financeira nunca saia do lugar. Por quê? Porque, gente, quando a gente fala guardar apenas o que sobra, significa que você nunca vai guardar nada. Porque, infelizmente, né, na realidade que a gente está vivendo hoje, nunca sobra. Nunca sobra. Por quê? Pelo simples fato de... Por que que não sobra? Pelo simples fato de que as coisas estão muito caras. Então, se a gente tem um tipo de compra impulsiva, se a gente compra por impulso, aí é que a gente não guarda mesmo. Então, assim, quando você decide que você quer melhorar a sua vida financeira, quando você entende que você precisa mudar a sua realidade financeira, você passa a entender que você precisa guardar por obrigação e não quando sobra, porque nunca vai sobrar. Na realidade que a gente vive, nunca vai sobrar. Então a gente precisa entender que a gente tem que fazer aquela primeira parte da pirâmide, que é o quê? Fazer todas as contas, orçamento, pra gente saber, né, pra onde que tá indo cada centavo. Porque se você espera guardar o que sobra, infelizmente você nunca vai conseguir guardar nada. Experiência própria, tá? Não tô falando aqui pra vocês o que eu acho, é uma experiência que eu já passei. Por muito tempo eu falava, se sobrar eu guardo. E nunca sobrava, gente. Não sobra, na realidade que a gente vive não sobra. Principalmente se você é uma pessoa impulsiva, se você compra por comprar, se você compra porque você sente a necessidade de comprar, porque, né, você tá sentindo ali que tem digamos que uma insatisfação emocional e você quer comprar porque você quer satisfazer aquela insatisfação momentânea. Por que eu falo momentânea? Porque isso passa. E na maioria das vezes o estrago fica. Gente, quando eu era uma pessoa desequilibrada, falando, né, eu digo que, né, emocionalmente e, né, financeiramente. Por que eu falo isso? Quando eu não tinha estrutura, equilíbrio, para pensar se eu devo fazer isso ou não, eu simplesmente dava vontade e eu fazia, independente de como eu ia pagar, quanto tempo iria demorar para pagar e como isso iria me apertar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender, que na maioria das vezes a gente faz as coisas por impulso e paga as consequências. A gente acha que não, mas a gente paga as consequências. Por que eu falo isso pra vocês? Gente, uma compra que eu fiz no cartão de crédito, tá? Que inclusive eu não podia, e aí eu fui e fiz essa compra no cartão de crédito, eu me lembro perfeitamente. Essa compra custou em torno aí de R$400, eu nem lembro mais o que foi que eu comprei, gente. Eu sei que se falasse ali que tinha um negócio, eu ia comprar, sem precisar. Hoje em dia eu penso muito se eu devo, se eu não devo, pra que, né? Então, assim, hoje em dia eu sou muito mais equilibrada, por isso que eu falo que o eu do passado sente muito orgulho da pessoa que eu me tornei. E isso não foi molezinha, foi a trancos e barrancos mesmo, sabe? Então, assim, quando você entende que você não pode guardar o que sobra, você começa a mudar tudo. Porque quando você tem um planejamento financeiro, que você se planeja e fala, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, porque isso vai me apertar. Talvez daqui tanto tempo, entendeu? Então, assim, isso faz com que você faça as coisas de maneira que cabe no seu orçamento. E aí, o que eu fiz? Fiz essa compra de R$400, até aí tudo bem. E aí, quando foi depois que chegou o tempo de pagar a fatura, o que aconteceu? Apertei, não consegui pagar a fatura toda, fui lá e renegociei a parcela da parcela, né? Porque querendo ou não, a reorganização, ela é uma forma de você iniciar aquele pagamento mais com juros, né? Basicamente falando é isso, a reorganização é isso. Não é para ajudar a pessoa, né? E aí, a gente sabe que a parcela, quando ela entra em atraso, ela já gera juros, mas a renegociação, digamos que é um pouco, né, mais complicado, né, porque gera mais juros ainda, porque de certa forma tem um remexe ali, mas basicamente
se conclui em juros, multas e IOFs, né? Então, quando eu fiz essa renegociação, eu achei que tava ok. Mas aí, quando foi no outro mês, apertou mais ainda, porque juntou a parcela da parcela mais a parcela do mês que vem, que tava lá esperando. Então, isso me complicou completamente, gente. Eu não tive condições. E aí foi entrando juros, multas, IOFs, e foi virando uma bola de neve. Nisso foi parar em R$ 2.000. E eu não consegui quitar, por quê? Porque eu já tinha outras contas para poder quitar também, tipo, né, falta de organização financeira, é o que eu falo. Quando a pessoa não tem organização, dá nisso. Então, quando eu fui ver, esses 2.000 já tava em R$ 8.000, ou seja, né, compliquei o cartão de crédito, negativou. E aí depois, o que eu fiz? Esperei, né, que foi quando eu já tava começando a me organizar financeiramente, né, coloquei em lista tudo que eu precisava pagar e fui pagando aos poucos, porque não adiantava eu querer pagar tudo de uma vez, ou seja, eu pagava a conta tal, pronto, finalizava, ia para aquela outra. E aí, quando eu fui ver, tava com desconto, né, para poder pagar esse valor. E aí eu fui e paguei esse valor, gente. Foi assim, a felicidade maior do mundo quando eu consegui pagar esse valor. Então, assim, o que eu falo para vocês, nunca deixa sobrar para vocês guardar, porque não vai sobrar. Isso é fato, viu? E o segundo hábito que você faz, que te impede de crescer financeiramente, de ter uma reserva financeira, é comprar para aliviar as emoções. Foi o que eu falei. Por muito tempo da minha vida, eu comprava para aliviar as emoções. Por exemplo, se você tá frustrado, você compra, né? Se você tá feliz, você compra. Se você quer comemorar algo, você compra. Então, assim, nem sempre tudo se resume em compra, gente, porque a inflação tá muito alta. Então, assim, o que você puder tá evitando de comprar sem necessidade, evite, tá? Eu falo isso pra vocês porque eu me lembro uma época que eu não passava, tipo, eu não conseguia sair de casa, né, ir pra algum lugar resolver alguma coisa e não comprar alguma coisa. Tipo, parecia que o mundo girava em torno das minhas emoções e isso foi me prejudicando cada vez mais. Ou seja, quando eu fui parar pra entender que isso tava me prejudicando, eu tava com 30 anos. E eu levei, gente, aproximadamente 1 ano e meio para me organizar financeiramente. Não vou mentir para vocês aqui que foi um dia tipo assim, foi um dia que eu parei, falei, vou me organizar, e no outro dia, no outro mês eu já tava toda, não. Foi em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, acho que mais ou menos 1 ano e 3 meses, para eu poder terminar, sabe? Tipo, fechar, falar assim, não, me organizei, agora eu tô em paz. E eu falo isso pra vocês porque eu fiz 32 anos recentemente, né? E eu entendo que foi um processo, né? Lógico que quando você tá no processo, não é fácil você falar, isso vai passar, né? É complicado você falar assim, vai passar, tal, porque não é na pele, né, da pessoa que fala. Eu sei, eu entendo isso porque eu passei. Mas eu falo pra vocês que passa, é difícil, é complicado. Tem o ano do cão, que é o ano difícil, que é igual o primo pobre fala, que realmente esse ano do cão existe, gente, que é, tipo assim, é aquele ano que você quer enxugar todos os gastos desnecessários, que você quer só pagar as dívidas. Então, assim, isso se torna um ano difícil mesmo. E você tem que ser resiliente, você tem que ser disciplinado para você continuar, porque não é fácil. Porém, passa, tá? O processo passa e vem, né? O resultado, que dá super certo. Como eu falei para vocês, completei 32 anos e eu me sinto extremamente feliz em saber que eu consegui quitar tudo que eu queria, tá? O terceiro hábito que nos leva às ruínas, a não ter uma vida financeira equilibrada, organizada, é o que? Não anotar. Gente,
em tudo que eu falar para vocês, em tudo que eu for referir a se organizar financeiramente, tá? Eu vou me referir, eu vou falar do planejamento financeiro, tá? Eu acho que para você começar a se organizar financeiramente, você precisa de tudo iniciar com um planejamento financeiro. Por quê? Porque quando você anota tudo, você sabe onde é que tá o erro, você consegue enxugar os gastos, tá? Você consegue falar assim, não, eu tô errando aqui, eu vou melhorar aqui, para mim conseguir me organizar. Mas quando você não anota, gente, fica difícil. Por que isso? Pelo simples fato de que a pessoa que ela não anota, ela fica ali só na mente, passa despercebida alguma coisa. Por exemplo, passa despercebido que você não pagou isso ou aquilo, aí você vai gastar dinheiro em uma outra coisa. Então assim, quando você leva tudo pro caderno, tudo anotadinho, faz com que você tenha organização, tá? A organização, ela é fundamental, gente, porque assim, quando você começa anotando tudo, você consegue entender por categoria onde é os gastos necessários e os gastos do dia a dia e os gastos supérfluos, que dá para cortar, né? Não é para tirar de uma vez, mas tipo assim, ir cortando aos poucos para você ver um resultado satisfatório e melhorar cada vez mais. Então assim, não faça isso, tá? De deixar tudo assim, a Deus dará, se você quiser organizar sua vida financeira. Anote tudo. E o próximo hábito que lhe impede de ter uma vida financeira organizada é parcelar tudo. Gente, eu cheguei numa fase da minha vida que eu entendi que não devo parcelar tudo. A gente tem uma ideia de que, eu já falei para vocês em vários vídeos e vou repetir, que o cartão de crédito, ele não é uma extensão de renda. O cartão de crédito é uma forma de pagamento. E um dos maiores erros que a gente comete nessa vida é achar que o cartão de crédito é uma extensão de renda. Por quê? Porque eu falo isso pra vocês. Porque tem pessoas, gente, isso que leva muita gente a endividar. O exemplo que eu dei no início, né? Como que você recebe um salário mínimo, né? E você tem um cartão de crédito com um valor de 2, 3 salários mínimos. Como que essa conta bate? Essa conta não vai bater. Não adianta, não há nada que você faça que vai funcionar. Então você precisa entender que essa coisa de parcelar tudo, isso é prejudicial demais, gente. Eu falo pra vocês porque, por exemplo, se eu fosse comprar alguma coisa para pagar na hora, no valor de R$1.200, né? No valor de, vamos supor, de R$1.500, e eu falasse, não, para mim pagar na hora, esse valor não daria. Porém, se eu comprar esse valor parcelado em 10 vezes, isso super vai caber no meu orçamento. Eu vou pagar que eu nem vou sentir. Gente, eu já falei tanto isso, mas tanto. Vocês não têm noção. Então, assim, essa ideia de achar que se você parcelar em tantas vezes, você nem vai sentir, né? Isso acaba criando um bloqueio no nosso cérebro, fazendo com que a gente acredite que aquilo vai ser super leve, que não vai atrapalhar em nada. Logicamente dizendo, sim. Mas se você tá querendo se organizar financeiramente, se você tá querendo ter um cofrinho aí com a meta, ou até mesmo uma meta de comprar algo, né, que tenha um valor significativo, por exemplo, uma casa, um carro, enfim, né, isso vai fazer total diferença, né, porque pensa, é um ano pagando praticamente aquele valor, né, então assim, vamos pensar que quando a gente evita de estar achando que tudo tem que ser parcelado, isso faz com que a gente tenha uma ideia de quanto a gente está gastando ali, né? Será que eu devo? Será que isso realmente é necessário? Né? Porque eu não digo que tipo é uma coisa que você precisa muito. Se você parcela, fica mais fácil de você pagar. Mas desde que isso não comprometa o seu orçamento,
tá? Então, assim, parcelar tudo é uma das piores besteiras que eu já vi na vida. Como eu falo pra vocês, né, o cartão de crédito, ele não é o vilão em si. Eu acho, assim, que é a forma como a gente usa ele. Como que você ganha um valor X e você quer gastar 3 vezes mais no cartão de crédito, e as contas fixas, e as contas do dia a dia, né, e a reserva financeira lá que você precisa tá dando uma atenção para que você tenha um valor guardado, né, na hora de uma, digamos que você precise de alguma coisa, né, você vai ter que recorrer o quê? Empréstimos ou cartão de crédito, que enfim, nenhum dos dois, né, para essa situação não é legal, né, para emergência, para, né, algo que você precise. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não pode parcelar tudo, né? Compra o que tá no seu alcance, o que você realmente precisa, né? Evita estar parcelando tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque cartão de crédito não é extensão de renda. Cartão de crédito é forma de pagamento, tá? E a próxima dica, gente, é não ter meta, como eu falei pra vocês, como eu sempre digo pra vocês. A pessoa que ela não tem meta, possivelmente o dinheiro dela não tem destino, né? E por que eu falo isso pra vocês? Porque a pessoa que ela tem meta, disciplina, foco em algo, por exemplo, eu tenho um foco de, como eu falei no começo, né, que eu comecei a guardar um valor e tal, foi pra quitar todas as dívidas, limpar meu nome, ficar com tudo ok. Então, o meu foco era esse. Se eu tinha vontade de gastar uma distração, rapidamente vinha aquele, né, gatilho do meu cérebro falar: não, você não pode gastar porque você precisa bater aquela meta. Da mesma forma, se você tem uma meta de guardar um valor, de comprar um carro, de comprar uma casa, se você vive no aluguel, né? Então, liga aquele gatilho, né, do seu cérebro lembrar que você não pode gastar aquilo porque você tem uma meta a cumprir. Você precisa cumprir, né? Você precisa cumprir aquela meta porque você deseja realizar aquela meta futuramente. Então, isso faz com que seu dinheiro tenha destino e tenha e que você tenha decisão de falar: eu não vou gastar porque eu preciso focar nisso aqui, que é a minha meta, né? Então, assim, dinheiro sem nome é dinheiro sem direção. E possivelmente você gasta logo ali em qualquer esquina porque você não tem foco, né, e decisão. E o próximo hábito ruim que você tem, né, que faz com que você não tenha uma reserva financeira é sempre ficar comparando a sua vida com a vida do outro. Gente, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade. E eu acho que viver se comparando com alguém só vai lhe trazer frustração cada vez mais. Primeiramente, você não sabe a realidade da pessoa que você se compara. Você não sabe, né? Cada um vive de uma forma. Então, assim, eu acho que quando você enxerga a forma como você deve viver, como você tem que viver, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve, né? Mais fácil de se organizar, de entender como que a sua vida financeira está. Mas quando você quer se comparar, você quer viver através da vida do outro, você só vai se frustrar cada vez mais, tá? Entenda que a sua vida não é a de fulano, a realidade da vida de fulano não é a sua. Então, assim, para que você possa se organizar financeiramente, você tem que entender também que a sua realidade não é a de fulano, né? Querer comprar o que fulano comprou só para se amostrar ou mostrar que você pode ou que você tem. Eu acho que isso é uma verdadeira besteira, porque a pessoa vive em função do outro. E isso não é legal, tá? Isso só vai lhe trazer mais frustração cada vez mais. E o próximo hábito também que lhe traz consequências, né, em não conseguir ter uma vida financeira organizada é achar que você só vai se organizar quando você ganhar mais. Quando você tá concentrado nesse tipo de pensamento, de que você só vai se organizar quando você ganhar mais, que você não tem o suficiente para você guardar porque o valor que você tem não dá nem para pagar as suas contas, logicamente
se você não se organiza com pouco, você nunca vai conseguir guardar quando tiver muito. Ou possivelmente, né, nunca vai ter muito. Por quê? Porque a pessoa que não tem organização financeira, de nada adianta ela ganhar ou um salário mínimo ou 20 mil reais. Vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque não entende que conforme, né, o valor vai aumentando, você tem que se manter no que você tá para que você possa ter um valor para guardar e não querer subir no nível de vida, né? Porque você precisa entender que a vida financeira da gente, né, ela precisa ter freios, né? Se você quiser viver acima do que você ganha ou até mesmo não querer passar por um pouco de perrengue, eu tenho que te falar aqui que infelizmente você vai ter que se manter no que você tá sempre, tá? Eu falo isso pra vocês porque eu lá de 2 anos atrás nunca imaginava que hoje eu estaria livre de todas as dívidas, até porque consegui guardar um pouco numa reserva financeira, num porquinho, numa caixinha, né? Eu lá do passado nunca imaginava isso. Por quê? Porque eu não tinha disciplina e foco em nada, tá? Então, o nível de vida da gente, hoje em dia eu entendo isso, que eu não posso viver acima do que eu tenho, né? Eu preciso viver de maneira confortável, que vá, tipo, melhorar a minha vida financeira cada dia mais, e que eu pouco me importo com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Eu tô focada em mim. O que fulano tá vivendo não me interessa, não me importa, tá? Peço a vocês que, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aí, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, tá bom? E uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui nesse vídeo, gente, nós teremos vídeos toda segunda, quarta e sexta, para que eu possa distribuir melhor o meu tempo, tá? Até porque a vida aqui é uma loucura, mas tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu digo assim, que eu trazendo vídeo pra vocês segunda, quarta e sexta, eu consigo me organizar tanto, né, na minha vida pessoal aqui, como aqui no canal também. E outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui também, tava usando o microfone nos vídeos, vocês estavam falando muito, né, me dando feedback e tal, que tava bastante ruim o som. Então eu decidi dar uma pausada aí no microfone. Vou falar com vocês aqui apenas no celular mesmo, sem microfone nem nada, tá? E peço pra vocês também, gente, que se vocês acharam esse vídeo interessante, se ele serviu pra você de alguma coisa, né, ele trouxe algum leque aí, peço a você que deixe o seu hype, que isso ajuda demais também, certo? E compartilhe com alguém que você sabe que precisa de acabar com esses 7 hábitos aí para melhorar a vida financeira, tá certo? E para finalizar esse vídeo, eu vou pedir para vocês aqui que escreva aqui nos comentários qual desses 7 hábitos que você tem que te atrapalha de melhorar a sua vida financeira, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.